ideia foi, a partir dessa série, fazer uma outra, mas com a visão mais espiritual, não é? Exatamente. Explica um pouquinho para o pessoal, por favor, a diferença da outra e dessa que a gente está começando hoje. Porque assim, as 3 lives que eu fiz outra vez, elas estão relacionadas à questão dos chakras como curso, né? Como tratamento holístico, né? Focando a questão mental, a questão emocional, né? Física e até a espiritual, mas no sentido espiritual nosso. Individual. Individual. O que eu vou falar hoje é referente à espiritualidade. O que a espiritualidade espera que nós façamos com os nossos chakras? Entendi. Entendeu? Porque uma coisa é você aprender o curso do Reiki, por exemplo, né? Para você poder equilibrar o chakra das pessoas e promover a cura das pessoas, né? Dentro desses 4 vieses que eu falei, né? Emocional, mental, físico e espiritual. Mas para curar o espiritual individual, que nem você falou. Então, agora, hoje, eu vou tentar passar assim bem sucintamente, porque o assunto é bem extenso, tá? O que a espiritualidade espera da gente. Tá? É como assim, o que Deus espera da gente. Tá? Porque ele nos deu uma oportunidade. Né? Ele nos permitiu vir até a Terra. Ele nos deu um propósito e uma missão. Então, o que ele espera que nós façamos com essa missão? Para podermos caminhar, né, dentro da nossa missão, nós temos que, primeiramente, nos conhecer. Tá? Então, é interessante nós pensarmos o seguinte, que nós estamos no momento de transição energética. Tá bom? Então, o recado, assim, falando bem resumidamente, você tem por obrigação buscar o seu autoconhecimento. Tá? E na atual conjuntura, não há desculpas, porque você pega o teu celular e você pode acessar toda e qualquer informação possível, inclusive informações sobre cursos. Né? Sim. Porque, veja bem, quando nós nos propusemos a vir aqui, também nós fizemos um acordo, né? Então, por exemplo, o Edelson vai trabalhar com um mapa astrológico, né? Se o Edelson não trabalhar com mapa astrológico, se ele achar que é mais legal, de repente, usar a vida que lhe foi dada para atender as necessidades materiais, necessidades do ego, né? Vai ficar faltando alguma coisa, né, para ser cumprida. Não estará sendo firmado, manifestado aqui na Terra o acordo que foi firmado, né, antes que Deus nos colocasse aqui nesse planeta. Certo? Então, primeiro, nós temos que nos autoconhecer. Para que nós possamos nos autoconhecer, nós temos que entender como que nós funcionamos, energeticamente falando. Né? Porque nós somos uma energia, certo? Sim. Esse corpinho que nós manifestamos aqui, que nós usamos aqui no nosso planeta, quem assistiu o filme do Avatar vai entender mais ou menos o que eu estou falando, porque, digamos assim, que o ser humano, ele entrava numa cápsula e ele conectava a mente dele com um avatar para ter um corpo avatar em outro lugar para fazer o que ele tinha que fazer lá no outro lugar. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Então, vamos fazer de conta que esse corpo aqui, ó,
Ele é um avatar, Sim. né? Hoje eu tenho metade da característica da minha mãe, metade da característica do meu pai, mas a hora que o combinado expirar, Deus me chama de volta. Sim. E essa matéria volta a nutrir a Terra. Volta para o seu estado de origem, né? Muito bem. Então, se você não se autoconhecer, o que pode acontecer? Você começa a se afastar da tua essência, você começa a se afastar da tua missão, você começa a se afastar da manifestação de Deus aqui na Terra. E quando você começa a se afastar, e a culpa é única e exclusivamente tua, né? Você começa a cortar laços. Então, a energia universal, que antes permeava o teu corpo físico através da tua aura, a energia universal que antes alimentava os seus centros energéticos, que são os chakras, ela deixa de atuar na tua matéria, no teu campo áurico, no teu campo energético. Por quê? Porque você não está confluindo, você não está fazendo acontecer aquela conexão que você, de antemão, já havia se proposto a fazer. Perfeito. Tá. Quando você não tem a energia universal nutrindo os seus chakras, você começa a desequilibrar os seus chakras. Certo? Quando você começa a desequilibrar os seus chakras, isso já é um jargão, todo mundo já sabe disso, você começa a ter problemas de saúde, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais. Sim. Né? E, obviamente, espiritual. Porque a pessoa acredita que o chakra desequilibrado, talvez, não estou generalizando, mas algumas pessoas só acreditam naquilo que ela vê, que elas veem. Né? Sim. Então, eu estou com uma doença física. Então, isso eu estou vendo. Tanto é que eu estou sentindo dor, estou sentindo desconforto. Então, eu vou ao médico. Né? Tomo um remédio. Daí o remédio resolve por um pouquinho, porque ele vai tratar o físico. Mas o energético não nutrindo o físico, a doença volta. Sim. Saúde emocional, mesma coisa. A pessoa está triste, a pessoa está cabisbaixa, a pessoa acorda sem motivação, a pessoa não tem um objetivo na vida. Isso é emocional. Sim. E a pessoa não sabe por quê. Aí vai para um psicólogo, vai para um psicanalista, vai para um terapeuta holístico, vai fazer sessão, não sei, sessão lá. E aí, de repente, o reikiano, ele até, com o reiki, as sessões de reiki, ele reequilibra o centro energético da pessoa, os chakras da pessoa. Mas se a pessoa não mudar intimamente, não entender que ela tem que caminhar dentro daquilo que ela tem que caminhar, aquela energia que o reikiano aplicou, ela vai ter também um tempo de duração, porque a própria pessoa não vai dar a manutenção devida a essa energia que recebeu. Com o tempo, volta ao problema. Volta o problema emocional. Que é aquilo que a gente falou nas outras vezes. Você acaba tratando, às vezes, o sintoma e não trata a origem, né? Exatamente. E isso é um grande problema. Problema mental, mesma coisa. A pessoa fica sem concentração, a pessoa fica sem foco, a pessoa fica sem raciocínio lógico, fica sem raciocínio subjetivo. A pessoa perde, no caso, a maneira de observar e raciocinar a respeito das informações que os seus sentidos físicos captam, como visão, audição, tato, enfim. Né? A pessoa fica meio lá, sentado, ouvindo informações, mas ela não processa, porque ela está com um problema na energia mental. Sim. Mas isso ela vê, ela sente, ela vê que ela está com um raciocínio lento. Ela vê que ela está com uma tristeza, que é emocional. Ela vê que ela está com uma doença física, porque ela tem que ir ao médico. Mas ela não vê
que ela está com uma doença espiritual. Entende? Quando você está com uma doença espiritual, veja só como é que o nosso corpo, ele é perfeito em relação a todos os aspectos, inclusive a questão de confluir, né, com o nosso propósito de vida aqui na Terra. Então, vamos pensar assim, muitas pessoas acreditam que a intuição espiritual, ela se dá através do chakra frontal. A intuição mental, sim. A pessoa cruza informações e, de repente, liga os fiozinhos lá dentro e vem aquela intuição mental. Agora, o grilo falante do Pinóquio é uma intuição espiritual. E para que isso funcione, ela se dá no chakra cardíaco, que é o coração, que é a nossa casinha, né? Quando a gente brinca com a pessoa, viu? Volta para a casinha. É porque é para voltar para a essência. Porque o nosso chakra cardíaco, ele representa a nossa essência divina. Tudo que nós precisamos de informação para caminharmos na Terra está dentro do chakra cardíaco. É o coração que manifesta isso. E agora veja que interessante. Se você vem com um propósito, então essa minha mão aqui, ó, ela representa a frequência universal. E essa outra mão representa a frequência cardíaca. Porque o teu coração, Edelson, ele bate numa frequência que é só tua. É como se fosse uma digital. O meu coração, ele também bate numa frequência que é só minha. Tá? Então, o que acontece? Se você está manifestando a tua divindade através do chakra cardíaco, o teu coração vai frequenciar de acordo com a frequência universal. E aí vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então você vai ser nutrido de energia universal. Muito bem. Se você não acessa a tua casinha, que é o chakra cardíaco, geralmente você vai buscar, de repente, talvez resolver os seus problemas através de uma fonte. E que geralmente a fonte, não sendo o chakra cardíaco, tem que ser outra. Sim. E essa fonte, geralmente, é o seu ego. Tá? O ego, ele traz para você, única e exclusivamente, o seu racional. Tá? E o teu racional, ele vai tomar decisões baseado em situações materiais, em situações mundanas. Tá? Sim. Ah, mas isso é ruim? Não. Eu vou comprar uma casa. Eu tenho que raciocinar por situações mundanas. Mas se eu tiver com a minha casinha em dia, meu chakra cardíaco em dia, minha essência divina em dia, se essa casa não for um bom negócio para mim, a minha intuição espiritual vai me dizer, aí tem problema. Não compre essa casa. Entende? Então, como a gente vive no mundo material, nós precisamos dos dois vieses. Sim. Do espiritual e do racional, que é o ego. Agora, se você tira o espiritual, você inclusive sai da tua caminhada. Então, por exemplo, por que o autoconhecimento é importante? Voltando ao que eu estava falando. Para que você veio? Essa é uma primeira pergunta que é dificílima de responder. Essa é a primeira pergunta que você tem que tentar resolver na tua vida. Para que você veio? Tá? Então, por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui, eu posso brincar porque eu sou professor, então eu estou me auto-tirando sarro, né? Mas os professores vão entender o que eu estou falando. Sim. Então, por
exemplo, como assim você vai largar a tua faculdade de informática para dar aula? Sim. Isso é uma coisa interessante que aconteceu comigo, porque a minha primeira formação é informática. Então, Entendi. estou falando isso porque estou me auto-zoando, né? Estou me Sim, auto-tirando sarro. sim. Então, quando eu fui trabalhar em umas empresas aí multinacionais, que não vem ao caso dizer quais são, mas foram 4, tá? Todas elas, a única e exclusiva preocupação era gerar lucro e minimizar custos, Sim. tá? Eu lembro que teve uma época que foi feita uma compra de uma máquina no qual houve uma demissão de 600 mulheres, porque foi um turno da manhã de 200 mulheres, um turno da tarde de 200 mulheres e um turno da noite de 200 mulheres. Caramba. Então foi colocada uma máquina para teste, aí funcionou, e essa máquina funcionando, foram compradas mais 2, então eram 3 máquinas. Então, além de ser demitida esses 600 pessoas, foi triplicada a produção, porque a máquina fazia o papel de todas elas 3 vezes mais. Caramba. E qual foi a decisão tomada? Máquina não engravida, não tem licença maternidade, máquina não tem indisposição, máquina não tem tensão pré-menstrual, máquina não tem filho doente para se preocupar, marido para se preocupar, né? Então, a máquina trabalha 24 horas. Aí, tudo bem. Não tenho nada contra quem fabricou a máquina. Não tenho nada contra quem comprou a máquina, né? Não tenho nada contra quem está inserido na área tecnológica. Mas, naquele dia, eu vi que aquela caminhada não era minha. Entende? Entendi. Então, o que eu fiz? Então, eu desviei meu caminho. Porque quando eu saía dessa empresa multinacional, eu ia para uma escola de inglês, que também não vem ao caso dizer qual era. E eu me realizava mais na escola de inglês, ensinando as pessoas a falar inglês, do que lá na empresa, ajudando a empresa a minimizar custos e aumentar lucros. Que também não tenho nada contra quem faça isso, porque Claro. quem tem uma empresa tem que maximizar os lucros. Aliás, deixar aqui um parênteses. Ser rico e ter dinheiro não é problema. Não é um problema. Não é problema. O problema é você usar esse dinheiro para algo que possa elevar o ser humano ou ajudar o ser humano. Sim. Tá? Vou fazer um parênteses aqui, nada relacionado também à religião e também nada relacionado a condutas e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu fosse um milionário e alguém dissesse para mim que nós teríamos que ser pobres para manifestar, pobres e humildes para manifestar a vontade de Deus, eu iria dizer para a pessoa o seguinte: quem me deu essa fortuna foi Deus. Então eu vou usar essa fortuna para honrar a Deus e trilhar o meu caminho, ajudando as pessoas a fazer a vontade de Deus com esse dinheiro que Ele proporcionou para mim. E não largar tudo, porque eu tenho que ser humilde e pobre. Entende? Entende? Então cada um tem na mão aquilo que é necessário para manifestar a sua própria caminhada aqui na Terra. Mas Claro. como muitas pessoas não se autoconhecem, elas não sabem o que fazer com esses recursos. Sim. E Por esses isso ser recursos rico, acabam atendendo ao ego. por isso ser rico na realidade, é uma responsabilidade muito maior. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, justamente, quem é rico tem a condição de fazer algum bem social, mas tem que se autoconhecer. Sim. E fazer bem social também não é ficar distribuindo dinheiro para todo mundo, né? Isso. Mas seria, por exemplo, você faz de conta você é dono de uma emissora de TV
você de fato fazer valer as informações que você divulga para engrandecimento da nação, né? Sim, sim. Se você é um empresário da indústria, talvez de roupas, né? Você tentar vender a sua roupa que seja uma roupa que não dê alergia, uma roupa que não seja, que não desgaste tão fácil, né? Uma roupa que tenha uma qualidade que a pessoa consiga comprar e ter conforto usando aquela roupa. Então, tudo em prol do bem-estar das pessoas, né? Só que para isso você tem que se autoconhecer, tá? Bom, se você faz isso, se você se autoconhece e começa a se manifestar aqui na Terra, aquilo que você realmente se propôs a fazer, você está em confluência com o universo. Então, o universo vai estar sempre te auxiliando. E se Deus está por nós, quem será contra nós? Certo? Muito bem. Agora, se você não encontrar a tua caminhada, o que pode acontecer? Por exemplo, eu gostei de dar aula, beleza. Mas o salário na área de informática ele é mais atraente, um salário mais remunerado, né? Mas rende mais. Agora, se eu percebesse, não, eu tenho o dom de ser professor, mas por causa do dinheiro eu me dedicasse à área de informática, eu não estaria manifestando aquilo que eu vim fazer, eu estaria indo através da decisão do meu ego, porque como eu não me autoconheço, eu não decidi com o coração, eu decidi com o ego. Quando eu me autoconheço, eu decido com o coração, que vai de encontro com a minha divindade. Perfeito. Quando eu não me autoconheço, eu decido com o ego. Então vai de encontro com a divindade, com a manifestação divina. Tá? Então, se eu trabalhasse na área de informática, por mais que eu estudasse, por mais que eu me dedicasse, eu não ia ser uma pessoa feliz. Porque eu não ia gostar do que eu estava fazendo. Sim. Eu não ia ter vontade de acordar no outro dia para fazer aquilo durante 30 anos, por exemplo. Provavelmente eu já estaria tomando remédio, porque não ia aguentar o tranco. Frustrações 1000 ao longo da minha carreira. E a gente sabe que quando você começa a depender de certas medicações, você começa a gerar outros problemas por causa dos efeitos colaterais. Isso é muito comum, né? As pessoas, às vezes, ficarem no mesmo local por anos por causa de uma instabilidade financeira e não seguir o coração, né? Exatamente. Então, assim, eu não tenho nada contra remédio, desde que ele realmente seja usado, né, para um fim que vá trazer uma melhoria na qualidade de vida da pessoa. Então, o médico prescreve o remédio com a intenção de beneficiar o paciente e não só de vender o remédio. Entende? De beneficiar a cura do paciente no menor prazo possível e não de manter o paciente em tratamento a longo prazo. E aí você me entende. É verdade. Entendo. Então, a gente tem na mão aquilo que a gente tem condição de fazer. Se a gente vai fazer certo ou errado. Agora, uma decisão nossa. O pior é quando a gente se autoconhece e decide com o ego mesmo assim. Cara, daí você tá frito. Porque quanto maior o conhecimento, mais responsabilidade você tem, né? Meu Deus, cara. Quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa, você faz assim, que nem criança birrenta, assim, ó. Não vou. Cara, você não tem... Meu Deus. Aí, o que acontece? Acontece duas coisas. Em geral, né? Acontece outras. Mas, em geral, acontecem duas coisas. Primeiro, o universo, ele já vai se preparar. Quando você toma uma caminhada errada, quando você vai para uma caminhada errada, o universo, ele já vai se preparar para resolver as besteiras que você vai fazer no caminho. Sim. Porque a misericórdia divina, o amor de Deus é infinito.
Então, Sim. por mais que você esteja errando, Deus vai te dar uma segurada para você não bater tão forte com a cabeça na parede. Mas você vai bater com a cabeça na parede. Entende? Ai, gente, sim. E dependendo da tua teimosia, a pancada é um pouquinho mais forte. Por quê? Quando você bate com a cabeça na parede, você vai buscar ajuda, não é verdade? Sim. Quando você vai buscar ajuda, alguém que está caminhando de acordo com a divindade dela, que tem autoconhecimento, que tem a consciência desperta. Essa é uma palavra muito chave, despertar a consciência, né? Essa pessoa que está com a consciência desperta, que está estudando, que está buscando o autoconhecimento, ela vai te trazer palavras de conforto. E aí você vai perceber que você não tinha essa consciência. E você vai dar um saltinho na tua evolução. Tá? Mas aí você aprendeu pela dor. Você já está com um galo na cabeça. Sim. Não adiantou muito. Quer dizer, adiantou. Mas você aprendeu da pior forma. Sim. Você podia ter ido por outro lado. Né? E tem outro detalhe. Quando você toma um caminho errado, lembra que eu falei da frequência do coração? Sim. Então, a tua frequência vai vibrar, né, na tua frequência cardíaca normal. Sim. Você não vai diminuir a tua frequência cardíaca por causa disso. A tua frequência é tua impressão digital. Mas, no conjunto, chakras que já não estão frequenciando direito, porque você não está manifestando, né? Você não está manifestando as energias devidas. Sim. A tua aura já vai estar cheia de buraco, porque você não está com ela vigorosa. Vai ter muita energia negativa já acumulada na tua aura. Vai ter muita energia negativa já te dando umas cotoveladas para você ficar irritado, que quanto mais irritado, a frequência baixa mais ainda, e é isso que é legal, você está bem irritado, você está sem vontade, a tua frequência baixa também, aí é mais legal porque a negatividade conflui, porque a negatividade é frequência baixa. Se você está na frequência alta, a negatividade passa. Ela não alcança. Sim. Não alcança. Ela tem que se autoconhecer para poder chegar aqui para alcançar você. Mas ela já tem o autoconhecimento dela, não vai te prejudicar, ela vai te beneficiar. Mas quando ela está baixa ainda, ela passa direto. Agora, se você não caminha certo e você baixa a tua frequência também, você vai confluir com frequências baixas. Sim. Então vai potencializar a tua frequência baixa, vai potencializar a tua negatividade. Sim. Aí você vai começar a se dar mal com o patrão, você vai começar a brigar com teus filhos, você vai começar a ficar sem vontade de trabalhar, você vai começar a ter problema de saúde, você não vai querer levantar do sofá para nada, você não vai planejar uma viagem. Entende? Então tudo na tua vida começa a desmoronar. E pior, a espiritualidade começa a se afastar. Mas não porque ela quer, não porque a energia universal quer se afastar. Ela não consegue chegar perto de você, né? Ao contrário, você que não está na frequência dela. Como é que você quer escutar uma rádio de rock se você está sintonizado no sertanejo? Sim. Certo? Não estou falando de sertanejo de frequência baixa, pelo amor de Deus. Tá? Você tem... Tá? Eu entendi. Exemplo apenas. Tá? Tanto porque eu gosto de Santo Chororó. Então, o que você teria que fazer? Você teria que buscar esse autoconhecimento. E aí já dando uma entrada nos chakras, né? Sim. O que o chakra coronário manifesta? Manifesta a conexão com o universo. Se você não manifesta a sua espiritualidade, você não nutre o chakra coronário. Automaticamente, ele ficando com a frequência inferior ao que ele deve ter. Perfeito. Como que o universo vai colocar sementes para manifestar na tua vida? Intuições, porque a conexão é pelo chakra coronário. Tá. A conexão universal. Sim.
A sementinha da intuição é colocada no coronário. Mas quem vai entender essa sementinha é o cardíaco. Tá. Porque é aqui que está a tua divindade. Agora, se você fecha aqui, como é que a sementinha vem aqui? Uhum. Entendi. Entendi. E aí começam os problemas. Geralmente a pessoa fica triste, porque ela não manifesta nada, não tem vontade. E para ela entrar num estado depressivo, é muito fácil. Pode ser a médio, curto ou longo prazo, mas ela vai, uma hora ou outra, começar a se sentir deprimida. Aí você vai num médico, né, num psicólogo, psicanalista, né? Canalista. Ele vai receitar uma medicação para mexer no teu humor. Uhum. Mas a questão não é física. Vai ajudar, né? Porque Temporariamente. a serotonina vai ser liberada, né? O hormônio serotonina vai ser liberado. Aí você vai ficar um pouco mais alegre, beleza. Só que você vai depender disso quanto tempo? Uhum. E quais os efeitos colaterais disso? Uhum. Uhum. Então, quando você entender que você é parte de um todo, Sim. você inclusive vai começar a entender que as soluções para as suas doenças estão no seu chakra cardíaco. Porque é a tua divindade. Uhum. Mas como assim a solução das minhas doenças estão no chakra cardíaco? Quer dizer, então, que se eu tiver, por exemplo, um problema sério no meu rim, a solução da cura do meu rim está no meu chakra cardíaco? Sim. Mas não porque você vai ser um automédico, mas porque ali dentro você vai encontrar soluções divinas para o teu problema. Então, a tua intuição vai dizer assim, vá no nefrologista. Tá. E aí o médico da Terra ele vai te ajudar. Aí você vai no nefrologista, ele faz o exame e percebe que você tem um problema físico. Opa, a tua intuição estava certa, porque você estava confundindo com a tua divindade. Então resolveu. Aí de repente você escuta que um amigo teu está com um problema no rim. Aí você pensa assim, bom, se para mim deu certo ir no nefrologista, eu vou indicar para ele também, né? Mas aí quando você vai falar pro teu amigo, dá aquela vontade, daquela freada. Ao invés de você falar para ele no nefrologista, você fala para ele assim, viu, por que você não vai fazer reiki? Porque o problema dele talvez não seja físico, seja energético. Daí você, com a tua intuição, você manifestando isso, falando, não, vai fazer um reiki. A pessoa equilibra o chakra que alimenta os rins de energia, que é o chakra umbilical, e a pessoa fica boa dos rins, os rins começam a funcionar normal, não precisa de interferência cirúrgica, nada, nem remédio, nem nada. Entendi. Entende? Porque lembrando que eu falei nas outras lives, a doença quando se manifesta no corpo físico, porque ela já estava manifestada no teu campo energético há muito tempo. Há muito tempo, sim. E quando eu falo muito tempo, pode ser até em outras situações. Tá. Pode até ser hereditário. Tá? Hereditário no sentido energético, não físico. Beleza? Tá. De repente, por exemplo, o órgão do rim, ele manifesta, ele recebe a energia do medo. Então, faz de conta que o seu bisavô era um cara muito medroso. E ele passou essa energia de medo para a sua avó, na gestação, na geração dela. Tá. Aí, a sua avó recebeu essa energia de medo dele, que passou para sua mãe ou para o seu pai. E que você, ao ser gerado, você recebeu essa energia de medo. Entendi. Então, se você tratar a tua energia de medo, de repente que não seja a tua, tem a ver com a sua ancestralidade, você resolve o teu problema. E isso é espiritual. É disso que a gente está falando. E por que é espiritual? Porque aquilo que você projeta para o universo é aquilo que você recebe do universo. Entende? Então, por que eu só tenho
amigo que me dá tombo? Por que só tenho pessoas que me enganam, que não me pagam? Porque você manifesta essa frequência. De alguma maneira, você também engana os outros. Não precisa ser financeiramente, pode ser de outra forma. Às vezes você mente demais, é enganação. E aí o universo, como você está projetando isso, o que o universo faz? Ele te traz pessoas para que você sinta aquilo que você manifesta, para você fazer uma autorreflexão. Opa, peraí. Porque semelhante atrai semelhante. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, se você é aquele que não se você é aquele que não gosta de bebidas, você não vai ter muita amizade com quem faz roda de cerveja todo final de semana. Verdade. Entende? Também nada contra quem tome cerveja. Sim. Tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de esporte, você vai estar geralmente rodeado de pessoas que também gostam de esporte, porque semelhante atrai semelhante. Se você gosta de futebol, você não vai estar conversando com uma pessoa que estuda reiki. Claro, estou sendo generalista, né? Mas é verdade isso. Né? Eles se atraem, né? Se atrai. Né? Então, aquilo que você projeta. Então, o que o universo faz? Ele coloca para você, fala, então vamos colocar para ele a mesma frequência que ele está vibrando. Então, se ele está vibrando em enganação, então vamos pôr alguém na vida dele que também manifesta enganação. Porque daí ele vai perceber que isso não é legal. E se isso não é legal, talvez ele esteja fazendo. Se ele está fazendo, ele tem que mudar. E para ele mudar, ele tem que ter autoconhecimento. Né? Quando a gente faz sessão de reiki, você fala assim, o teu plexo solar está fraquinho. Tá precisando de energia de equilíbrio aqui no plexo solar. Né? A gente fala fraquinho para a pessoa poder entender. É uma linguagem um pouco mais, né, mais acessível para os pacientes. Tá, teu chakra cardíaco o teu plexo está fraquinho. Tá? O que significa isso? Significa que você pode estar com problema no estômago, no fígado, na vesícula. Você pode ter problema de vontade de fazer as coisas. Né? Então, quando a gente trabalha isso, a gente consegue isso, harmoniza isso e a pessoa vai manifestar a saúde dela e a vontade dela. Mas se ela está com o plexo solar desequilibrado, provavelmente ela está em torno, ela vai atrair pessoas que também não têm vontade de fazer as coisas. Provavelmente. Tá? Tranquilo? Nós vamos deixar para mais as outras 2 lives para a gente poder discorrer os chakras. Sim. Porque dentro disso do autoconhecimento, da espiritualidade, eu vou acabar desenvolvendo também o que cada chakra manifesta ou deveria manifestar na visão espiritual. Perfeito. Tá? E para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que tudo isso que eu estou falando agora, eu aprendi com a sua mãe. Sim. Sim. Dona Maria Barbieri. Finose, sim. Finose. Tá? Então, esse é também um dos pontos. Todo conhecimento que nós temos que passar para frente. Nem que seja com pessoas do nosso entorno. Porque senão nós não estamos manifestando aquilo que nós viemos manifestar. Passar o conhecimento sempre, né? Sempre. Nem que seja para 2, 3 pessoas, uma pessoa, não importa. Você tem que passar o conhecimento. Porque você está retornando para o universo algo que você recebeu, né? Exatamente.